Calcular a idade do porquinho da Índia não é tão simples assim. Não é como muita gente pensa, que você multiplica pela idade humana por algum número e aí você tem a idade do porquinho. Isso porque porquinhos da Índia têm características muito distintas dos humanos. E a vida deles, então, acaba sendo dividida em 4 fases: infância, adolescência, idade adulta e fase sênior. E cada uma tem uma característica bem diferente. Então vamos conhecer agora as 4 fases da vida dos porquinhos da Índia. Mas antes, uma dica bem interessante. Muita gente fala para olhar os dentinhos dos porquinhos da Índia para saber a idade. Mas eles não são como cães e gatos. Os dentinhos deles crescem continuamente, vão se desgastando e continuam crescendo. Então é impossível medir a idade de um porquinho da Índia através dos dentes. Se alguém te falar que faz isso, não é verdade. Ao contrário dos cães e gatos, que sim, a gente consegue medir a idade, porque o desgaste dos dentes é contínuo, já que os dentes não vão crescer de novo. Já o dos porquinhos da Índia, eles têm sempre parte do dente novinha que acabou de crescer. E agora sim, as 4 fases da vida do porquinho da Índia. Os filhotes de porquinho da Índia já nascem com os olhos abertos, dentes, pelos, e em poucas horas eles já conseguem se alimentar normalmente. Isso é uma surpresa para muitos tutores, mas eles realmente se tornam muito independentes rapidamente, apesar de necessitar muito da mãe, do leite materno e dos ensinamentos dessa mãe. Nessa fase, eles são muito ativos, muito curiosos, eles adoram experimentar tudo, todas as coisas. É uma ótima fase para você adaptar esse bichinho ao contato humano, mesmo ainda no criador. Também é uma ótima fase para introduzir alimentação bem variada, para que ele já se acostume a comer um pouco de tudo, principalmente o feno. É muito importante que desde o nascimento ele tenha o feno ali à vontade para experimentar. E eles se tornam aptos à reprodução muito cedo. Então é importante que os filhotes machos sejam separados da mãe e das irmãs com 21 dias de idade. As filhotinhas fêmeas podem continuar com a mãe, já os filhotes precisam ser separados para evitar que eles consigam cruzar com a mãe ou até com as irmãzinhas. A entrada na fase de adolescente varia um pouquinho de uma raça para outra. Algumas entram mais cedo, outras entram mais tarde, mas em torno dos 4 meses de idade, os porquinhos já são considerados adolescentes. E isso é mais um motivo para se tomar cuidado com acasalamentos indesejáveis. O ideal para uma fêmea é que ela casale entre 4 e 7 meses de idade. Isso por causa daquele problema do fechamento do canal do parto, quando ela chega aos 9, 10 meses de idade. E isso impossibilita que ela possa ter cria depois dessa idade se ela nunca teve. Lembrando que é muito importante conhecer muito bem antes de tentar qualquer tipo de reprodução. A reprodução para as fêmeas de porquinho da Índia é arriscada. E é nessa idade de adolescente que eles começam a definir hierarquia, que às vezes acontecem algumas brigas no grupo. Então, é muito importante que eles se desenvolvam nessa fase e aqueles que vivem em duplas ou colônias tenham liberdade para definir a hierarquia. Muitas vezes os tutores colocam aqueles 2 machos juntos, 2 fêmeas juntas ou 3 e se apavoram com o primeiro sinal de dominância. Aquele que monta no outro, tanto a fêmea quanto o macho, não importa que sejam do mesmo sexo, eles montam para mostrar dominância. Uma batidinha de dente, um gesto de enfrentamento, desde que isso não se transforme numa briga, não ocorra machucados, é preciso deixar que eles façam isso. Eles estão definindo a hierarquia que é comum nessa fase da vida deles. A idade adulta é considerada a partir do momento que os porquinhos param de crescer. Isso varia um pouco de uma raça para outra, mas em média é dos 9 meses a 1 ano de idade, que começa a fase adulta. É também nessa fase que as fêmeas passam a ter a consolidação dos ossos pélvicos,
o que faz com que elas não possam reproduzir a partir dessa idade se elas não tiveram o primeiro parto antes de 10 meses de idade. E esse é um cuidado muito importante, porque vai levar a porquinha à morte na maioria dos casos. Essa é uma fase que eles continuam muito ativos, muito brincalhões, muito interessados em reprodução. E também é uma fase onde acontecem muitas brigas se você tentar criar próximos duplas de machos com duplas de fêmeas. Os machos, sentindo o cheiro das fêmeas, podem brigar sério entre eles. E a fase adulta vai até o final dessa fase em que eles são aptos à reprodução. Os porquinhos da Índia são férteis durante toda a vida, mas eles só devem reproduzir até uma certa idade. Com o final dessa fase ideal para reprodução, eles já são considerados animais sêniores. Como os porquinhos da Índia vivem em média de 5 a 8 anos, eles realmente se tornam sêniores bem cedo. Nós consideramos sênior aquela idade ideal para se interromper a reprodução. Então, eles são considerados sêniores a partir de 4 anos de idade, em média, dependendo da raça, mas em torno de 4 anos e meio, o porquinho já é considerado sênior. E é nessa fase que eles precisam de muito mais cuidado. Um porquinho da Índia, ao se tornar mais idoso, fica mais sensível a temperaturas mais baixas e também a temperaturas muito altas. Ele pode ter problemas nas articulações. É como uma pessoa idosa, ele começa a ter mais problemas de saúde, ele precisa de check-ups com mais frequência para garantir que ele está bem, ele tem uma tendência maior à desidratação, então é preciso que o tutor tome muito cuidado e mantenha sempre a água à vontade. E é nessa fase que eles realmente precisam de mais cuidados. Mas um porquinho da Índia bem cuidado costuma viver bastante. Felizmente agora, com maior conhecimento, com mais informações, com o melhoramento de algumas raças e principalmente com os avanços da medicina veterinária de roedores e coelhos, já é possível dar uma vida mais confortável e muito mais longa para esses bichinhos. E aí, qual é a idade do seu porquinho da Índia, você sabe? Ou qual foi a idade do seu porquinho da Índia que viveu mais? Conta aí pra gente. E se você gostaria de mais um vídeo sobre cuidado com porquinhos da Índia idosos, conta aí pra gente que a gente faz. E não deixe de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber todas as atualizações, porque esse ano vão ter muitos vídeos novos sobre roedores e coelhos. E para mais informações sobre porquinhos da Índia, conheça a seção de porquinhos da Índia do site roedoresecoelhos.com.br.